nosso terceiro episódio da terceira temporada, agora em São Paulo. Tô na Granja Viana, pertinho do nosso escritório da Megaluz, porque a gente tem que lembrar que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico, que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Hoje eu estou com pai, marido, empresário, trader e pastor, Wagner Prado. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bruna. É um prazer estar aqui com você, para a gente poder, falar um pouquinho, sobre empreendedorismo, sobre a nossa vida do dia a dia, tudo que a gente passou, tudo que a gente pode ainda passar para pessoas que estão começando agora no mercado de trabalho. É uma honra estar aqui contigo. Muito bom. O Wagner, ele tem uma história muito bacana, assim, ele começou de uma maneira bem diferente, foi crescendo aos poucos, hoje tem, comparado à grande maioria da população, resultados acima da média, e tem uma mentalidade diferente, vai contribuir muito pra gente em relação a como é que a gente pode mudar o nosso comportamento para mudar também os nossos resultados e alcançar os nossos sonhos. A gente começa o podcast com Gênesis, né? Gênesis remete à criação, o início. E aí lá, você começou a trabalhar com quantos anos? Bruna, eu vim de uma família humilde, Eram quatro filhos. Meu pai era tapeceiro, minha mãe era da casa, E ele teve tapeçaria. Na verdade, eu comecei muito cedo já, desmanchando o sofá com ele, comecei com 8, 9 anos, a gente já... Uma criança, né? E a gente ajudava ele, mas era aquele negócio de ajudar o pai e tudo mais. Daí depois ele montou loja, a gente ia lá, desmanchava sofá, ajudava e ia mexendo. Então, a gente sempre teve essa disposição, de meus pais sempre colocaram a gente muito cedo para aprender, a ter responsabilidade, para poder saber fazer as coisas, para a gente não ficar paralisado, Então, a minha história na minha infância, meus irmãos, a gente sempre começou muito cedo a ter que pôr a mão na massa, Desde de arrumar a casa até ajudar o pai também. Isso era fato, Mas isso foi sempre uma alegria pra gente. A gente nunca... Por isso que a gente não tem problema nenhum com ter que fazer. Pra gente, todo o trabalho, ele é gratificante, independente do que seja, E assim, remunerado. Remunerado. Assim, como é que foi o teu início no mercado de trabalho? Eu ajudava meu pai e às vezes a gente ganhava... Ele dava lá um dinheirinho pra gente, pra tomar um sorvete, pra gente poder... Às vezes, porque assim, a gente vivia... O recurso naquela época, era um recurso meio escasso. Então, era pra comprar uma balinha, um chiclete e tudo mais. E daí, quando eu tinha 12 anos, a gente estava num dia de finados. E eu morava do lado do cemitério, Essa foi minha primeira experiência, assim, no empreendedorismo, E foi muito legal, assim, que eu via que o pessoal estava vendendo vela na porta do cemitério, Chega a ser até engraçado, E daí eu falei... Você tinha quantos anos? Tinha 12 anos. 12, tá. 12 anos. Aí tava eu e meu irmão. Falei, olha lá, os caras vendem, estão ganhando dinheiro, vamos... Falou, vamos. Falei, vamos lá convencer o pai. Daí... Quem era o mais velho? O meu irmão. Tá. É o meu irmão. E ele mexe com outras coisas hoje, Mas para venda mesmo... Só pra saber quem puxou. Depois... Se você era o mais velho ou ele era o mais velho. Ele era o mais novo, eu era o mais novo. Mais velho para ganhar dinheiro. Tá. E daí eu fui lá, falei com meu pai, tem como comprar a caixa pra gente vender, E comprou uma pra mim e pro meu irmão. E daí eu comecei lá e oferecia para eu não tinha vergonha, não tinha, a gente queria vender para poder vender, daí eu vendi uma caixa, falei, pai, compra mais uma. Daí com o próprio dinheiro a gente comprou, daí eu comprei mais uma e eu lembro que eu vendi 3 caixas de vela, Eram as caixas grandes, eu vendi 3, daí quando chegou meu irmão não tinha vendido nada, daí eu acabei ajudando ele a vender, E daí foi legal. Já era nato, vendedor nato. E daí eu lembro que a gente pegou todo o lucro e daí eu dividi com ele, Porque a gente era um sócio, Eu não poderia ter aquela visão, aquele pensamento de...
pô, eu vendi mais, eu vou ganhar mais, sendo que a gente começou junto naquele negócio, né? E muitos empreendedores hoje acabam não tendo muito sucesso porque eu fiz mais que você, ou que você fez mais que eu. Então, assim, tudo tem um propósito, né? E eu vi que naquele momento o meu dom realmente era ser vendedor, né? De alguma coisa, eu tinha algo que me incentivava, né, a vender. E daí eu fiquei apaixonado por vender as coisas, né? Aí você ficou vendendo vela no cemitério por um bom período, depois você foi trabalhar em alguma empresa? Não, eu vendi só no dia de finados mesmo, né? Daí depois voltei a trabalhar com meu pai e tudo mais. Daí tinha uma feira na porta de casa e eu ajudava também. Toda quarta-feira eu ajudava lá o seu Manuel lá na feira, né? Ele gostava que eu ajudava ele, daí toda quarta-feira. E daí ele dava lá umas caixas de fruta. Na época era ouro isso, né? A gente ganhava umas frutas, ganhava às vezes um dinheirinho, né? Então sempre foi... E daí continuei ajudando meu pai e tudo mais. Aí, com 15 anos de idade, naquela época, a gente podia trabalhar cedo, né? Meu irmão já trabalhava de office boy no centro de São Paulo e eu vim trabalhar numa corretora de seguros, inclusive. Era uma corretora de seguros. Gente, essa eu não sabia, essa foi minha novidade. É mesmo? Você vendeu seguro do quê? Na verdade, eu era o office boy, né? Na verdade, eu ia até a Porto Seguro levar eu que viajei aqui agora. As corretagens de carro, de casa, né? E tudo mais. E daí eu... Foi um tempo, né? Com 15 anos, eu já estava CLT, né? Foi meu primeiro trabalho CLT. Primeiro emprego. Meu primeiro emprego. E daí foi indo. Fiquei um tempo lá, fiquei quase um ano, né? Mas daí eu consegui uma vaga para trabalhar no banco, né? Daí fui ser contínuo, né? No banco, né? Só que assim, eu nunca fiz sempre assim, o que eu vejo hoje é que muitas pessoas ela entra numa função, mas ela quer ficar naquela função e ela não olha para as outras áreas, o que pode acontecer, o que dá. E daí eu entrei como contínuo, daí rapidamente eu já comecei a observar o trabalho dos outros, né? Sempre tentando ajudar, né? Não para... E sempre acontece, sempre tive promoções rápidas por tentar ajudar para que o funcionamento ficasse melhor, porque nos bancos na época, hoje quase... As filas são pequenas perto do que era antigamente. Do digital, né? A gente consegue resolver muita coisa pela internet. Ainda bem, né? Pelo aplicativo. E daí eu comecei, virei escriturário. Daí depois de escriturário... mas quando eu era contínuo, eu já sabia ler fita de telex, né? Na época tinha o telex, então eu já sabia ler, ver nos pontinhos, eu já sabia ler, me interessei. Daí eu comecei a ajudar lá, só que na verdade eu era contínuo, só que pro gerente do banco, ele punha outras pessoas para fazer o serviço de contínuo e eu ficava lá ajudando eles, né? A fazer cheque administrativo, né? Fazia muitas outras coisas. E depois eu cheguei até o caixa, né? E cheguei até o caixa do banco. E daí depois Deus abriu uma outra porta para mim e eu mudei a minha área, né? Porque eu sempre gostei, assim... Hoje eu gosto muito mais da área financeira, mas na época era só um trabalho, né? E daí eu fui para que realmente... Uma área que eu vou te contar agora, que é da onde realmente eu gostava, né? Que é? Daí eu fui convidado para ir para Purina. Purina hoje é Nestlé, né? Eu era promotor de vendas, eu era aquele cara que etiquetava os preços, né, no supermercado, abastecia. Era um trabalho pesado, era um trabalho que era bem... Mas eu gostava, só que eu estava numa época que a inflação era tão grande, toda hora tinha que tirar o preço, remarcar, não é igual hoje, que é no código de barra e tal. E então, assim, às vezes a gente ajudava até a descarregar caminhão. Então, atuei em vários supermercados, né? Foi algo bem dinâmico, assim, porque, para mim...
E eu gostava, entendeu? Eu gostava mesmo. Tinha, como eu trabalhava com ração, eu trabalhava com bonzo, né? O pessoal hoje não conhece o que é bonzo, né? Mas é... Tá, eu não sei o que é. Não? Não. Tinha até o comercial, bonzo não é ração, é refeição. Daí tinha papita. E daí eu comecei, eu tava na Purina, ela era líder de mercado. E daí eu comecei a crescer? Então, eu comecei ali, eu fazia nos mercados que eu fazia, eu tinha os melhores espaços, eu brigava por melhores espaços. Por mais que meu salário era o mesmo, eu sempre lutei para ter os melhores espaços, os melhores pontos extras, melhores divulgações, né? E com isso, despertou o concorrente forte veio para o Brasil, que era Master Foods, na época era FMB, né? Que é o grupo da Mar Chocolates. E daí... E era uma briga, né? E daí eu tinha os melhores espaços, eles não conseguiam, porque assim... Além de trabalhar, a gente tem que ter um relacionamento, né? Então, eu tinha bom relacionamento com o gerente, eu tinha bom relacionamento com o pessoal do supermercado inteiro. Isso é bem importante, olha só, relacionamento. Eu não ia simplesmente para abastecer, eu ia, né? E por ser vendedor também, daí eu acabava tirando pedido, já mesmo sendo promotor, tirava pedido, né? Pedidos grandes, né? Então você já estava fazendo mais do que o que você foi contratado. Então, eu vou pegar duas chaves aqui do que você falou. Primeiro, o poder dos relacionamentos. Porque, às vezes, a gente está como objetivo ter uma função diferente ou alcançar um patamar diferente. E, muitas vezes, é uma pessoa... Na verdade, é uma pessoa que vai te colocar lá. Independente se vai ser... Às vezes, é ela que te enxerga e te dá essa oportunidade, te convida. Mas, às vezes, é você que chega nessa pessoa e ela abre a porta para você. Então, quem abre portas são pessoas. O mundo, todas as negociações, todas as relações envolvem pessoas. Então, se a gente não entender de pessoas e não se dar bem com elas, elas têm, de certa forma, o poder de fechar ou abrir portas pra gente. Então, o poder dos relacionamentos. E segundo, quando você diz que você já estava entregando muito mais do que você foi contratado para fazer. E aí, isso fez com que você fosse uma pessoa de destaque. Então, quer se destacar? Entrega mais, né? Faz muito mais do que você foi contratado, que as pessoas vão começar a te enxergar. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque às vezes as pessoas querem ser promovidas, ou as pessoas elas querem começar a empreender ou ter uma carreira diferente, mas elas não estão dispostas a pagar um preço para isso. E dificilmente uma pessoa vai chegar para você e vai falar assim: Wagner, vem assumir uma posição sem você ter a competência ou já estar naquela posição. Simplesmente, as pessoas só reconhecem o que você já está fazendo. Fala, não, tá injusto isso, deixa eu te recompensar pelo que você está fazendo. E não, é como se... a gente faz o trabalho para, de certa forma, ter como recompensa o dinheiro, ok? Só que eu não espero o dinheiro. Você não tem que ficar esperando o dinheiro, porque eu vejo às vezes as pessoas: cadê o dinheiro? Na hora que eu tiver o dinheiro aqui na minha mão, aí eu faço. Não é sobre isso, é sobre o que eu vou fazer de diferente, começo a fazer, e aí entra num movimento que as pessoas estão olhando aquilo, elas ficam até constrangidas. E aí não tem outra saída senão falar: peraí que eu vou te dar mais dinheiro por isso que você está fazendo, né? E aí, Wagner, em que momento que você entende, assim, eu não sei quais foram os outros trabalhos, se você teve ou não, mas que momento que você pensa: não, quero trabalhar pra mim, assim, foi uma iniciativa sua ou foi a vida que te empurrou pra isso? Pode falar. Que... Eu vou chegar lá. E assim, na verdade, assim, as empresas passam, mas os relacionamentos continuam. Foi aí que eu pensei realmente numa mudança. Até para finalizar aí, eu fui contratado depois pela concorrência, que foi Frolic, Pedigree, que é o grupo do Mar Chocolates. Daí eu fiquei como coordenador de merchandising. Daí eu descobri, né, a empresa ela tinha um carinho muito grande com arroz Uncle Ben's, e ela tinha lá ela fez um material promocional que estava tudo na empresa lá, estava tudo jogado lá, que chamava Setor Laranja. E eu olhei aquilo lá e falei: meu, Setor Laranja, eu vou colocar esse negócio nas minhas lojas, porque o pessoal fala: ninguém coloca, eu coloquei em todas as minhas lojas.
Posso pegar Pode. um gancho aqui? Olha que interessante, nas minhas lojas, isso é intraempreendedorismo e pertencimento. É quando você enxerga o negócio que você está trabalhando, não como do outro, como o seu. Então, o resultado não importa o que as pessoas estão fazendo, é meu. Você tem uma competência, inclusive, muito importante no mundo dos negócios, que é a visão de dono. Então, olha só, a mentalidade, a importância da mentalidade, né? Na loja da empresa que eu trabalhava, não, na minha loja, você já tinha ela como sua. E daí quando eu fiz aquilo lá, comecei a divulgar. Daí eu fiz esse trabalho e fiz um outro também, que a gente tá falando aqui, eu tô lembrando de alguns trabalhos que aconteceram. E daí chegou o diretor, fui assim, como que esse cara fez? Nunca ninguém fez e ele fez. E eu fiz porque eu gostava de fazer, eu gostava do merchandising, depois eu fiz até uma faculdade de marketing depois. Então, eu gostava de fazer e chamou atenção, né? Chamou a atenção deles. Na verdade, eles me contrataram porque eles tinham os menores espaços, mas por causa do relacionamento que eu tinha com os clientes, porque eu investia nos clientes, né? Na época a gente recebia vale-refeição, eu sempre levava o encarregado para almoçar, a gente tinha aquele relacionamento, às vezes... tinha jogo de futebol, jogava junto, então a gente sempre estava ali, né? Nessa questão, tem pessoas que são mais fechadas, eu já tenho mais essa facilidade com pessoas, então a gente tinha esse relacionamento. E daí aconteceu isso, e daí me convidaram para ir para o Nordeste, assim, a Mar Chocolate estava vindo para o Brasil, eles montaram a fábrica de chocolate M&M's, em Abreu e Lima, em Pernambuco, e me chamaram para coordenar uma equipe lá. Eu falei, e assim, foi em 6 meses, foi meteoro, assim. Tinha pessoas que falam assim, como que o cara tá aí? Aquele negócio. Acha que por conta de... você que acha que por conta de tempo de trabalho você merece uma posição, não. É resultado. E eu fazia com amor mesmo, assim. Eu gostava do que eu fazia, né? E daí eu fui para lá, né, na Mar Chocolates, daí era um novo desafio, porque a gente pegava, tinha 400 piruinhas que eu coordenava no Nordeste inteiro, então as piruinhas carregava de M&M's, né, Twix não, ai meu Deus, Snickers, né, Snickers, né, e a gente ia de botequinho em botequinho, fazia 50, 60 visitas dias mesmo, né? Para poder fazer as rotas primeiro. Então, eu rodei com eles, rota a rota, cliente a cliente, e lá não fazia boleto na época, era tudo no dinheiro na época, né? Era tudo no dinheiro. E a gente saía com as perua Kombi ainda, cheia, e voltava com ela vazia, contava dinheiro para prestar conta, no outro dia começava tudo de novo, e foi um trabalho, eu fiquei 1 ano e meio no Nordeste, né? Daí eu fui até convidado na época, pela uma das filhas da família Mars, né? Que era a Terry Coelho, me chamou para ficar lá em Recife, né? Até para coordenar lá um outro trabalho. Mas daí meu chefe aqui em São Paulo me chamou de volta, daí eu tive que voltar, daí eu voltei como vendedor, né? Vendedor daí eu voltei para a área da ração novamente, né? Porque era a mesma empresa, mas eram divisões diferentes. E daí eu comecei, o primeiro trabalho truckloading no Brasil, foi eu que fiz em Sorocaba. O que eu pensei, né? Eu fazia o Carrefour Sorocaba e eu falei, eu preciso crescer essas vendas. Como que eu vou fazer essa venda? E lá na época era muito barato, televisão e tudo mais. Então eu negociei um volume com eles e eles conseguiram negociar a televisão. Eu falei, vamos colocar um caminhão então no estacionamento, né? E vamos ver se a gente consegue fazer a venda. E foi um sucesso. Vendeu um caminhão, assim, no final de semana, não vendia tanto, né? E daí depois nós fizemos um outro evento, deu 3 caminhões. E daí chegou um momento que acabou o meu ciclo lá na empresa. E daí eu tinha uns amigos que saíram e falaram, eu sou
eu sou representante, você não quer ser representante, eu te ajudo, tal, você já conhece os clientes, né? No começo eu fiquei de preposto, né? Geralmente você fica de preposto, né? Mas sempre foi esse meu amigo que me ajudou. Até hoje a gente, às vezes, fazemos parcerias, né? Porque sozinho ninguém faz nada, né? Então, a gente tem que ser sempre grato, né? Às pessoas que te ajudaram. Então, ele me ajudou no início, me indicou outros clientes. Só que é muito difícil, porque assim, é difícil você pegar um produto que vai te dar Quando você sai do CLT, você pegar uma empresa para você representar, é muito difícil uma que vai te dar um ganho rápido, né? Porque se você pegar... se você pegar as empresas hoje, as empresas famosas, em média é 5%, 6% ela cresce ao ano. Só que quando a gente monta um negócio que agora era o negócio era próprio meu, a gente quer crescer 100, 200, 300, né? E muitas vezes, muitos morrem no meio do caminho, né? Sim, dados Sebrae, mais de 80% dos negócios quebram, não passam dos primeiros 5 anos. E mais da metade não passam. Na verdade, falei errado. Dados Sebrae, mais de 80% quebram nos primeiros 2 anos. E depois tem uma grande parte, mais da metade não passam dos 5. Só pra você ver a dificuldade. Daí eu tô desde 2006, né, como representante, o que eu tive que montar minha empresa para poder prestar serviço para algumas empresas. Então, tem empresas de 10 anos, geralmente em torno de 10 anos, 12 anos, né? E daí, às vezes, teve empresas que eu saí porque mudaram, né? Voltaram para o sistema CLT e daí... Só que... tem empresas que voltou para o CLT, mas perdeu toda a venda que a gente tinha, acabou se perdendo, porque é diferente, você coloca um cara que já tem um salário fixo e tem um cara que ele vai lutar, né? Ele tem um relacionamento, ele quer fazer novos negócios. Então, por isso que hoje a representação ainda funciona no Brasil, porque muitos negócios com CLT normal dificilmente prospera, né? Na verdade, se eu já puder trazer para pessoas, que é o que a gente faz, o que acontece? Normalmente, a pessoa que ela é comissionada, quem tem esse talento, quem é comissionado não tem limite de ganho. Então, quem tem esse talento e essa iniciativa eu gosto do risco porque eu vou para cima e gero resultado, ganha muito. Tanto é que, assim, para você que não gosta de estudar, porque qual que é o caminho? O caminho é estudar para poder crescer, para poder ter uma profissão, enfim. Estudar independente de qualquer coisa, eu acho que sempre é importante. Mas tem, às vezes, as pessoas que não vê, não gosto, não adianta. Eu conheço muita gente que tem dificuldade. E aí a gente percebe que essas pessoas que têm dificuldade, que têm muito sucesso, foram para venda. E aí vem por essa capacidade, né, ilimitada de gerar recursos financeiros. E aí essa questão do comissionado, o que acontece? Tem gente que não quer despender dessa energia, ou não tem nem perfil comportamental, é difícil para ela chegar e o que você faz brincando, amizade com todo mundo, tem gente que tem dificuldade de fazer isso. E aí não é o indivíduo ideal para esse tipo de trabalho. E aí normalmente é o indivíduo que tem essa mentalidade do trabalho CLT. Por quê? Porque eu quero a garantia. Eu quero a garantia de ter o meu salário, mesmo que pequenininho, eu prefiro que seja pequenininho. Tem muita gente que prefere abrir mão, por exemplo, de ter condição de ganhar ilimitado, eu tô falando ilimitado, 30, 50 mil reais por mês, por exemplo, abre mão disso, porque é lógico que para ganhar isso você tem que trabalhar de forma proporcional. Não, eu prefiro ganhar 2 mil e ficar aqui porque CLT tá garantido, eu não preciso fazer muito, eu entro tal horário, eu saio tal horário, meu horário de almoço tem férias 13º. Nada contra mais. Quem quer crescer, e aqui o podcast é para quem quer crescer na carreira e nos negócios, a mentalidade ela é diferente, né? Então, por isso, quem tem esse pensamento vai para fora e não consegue, porque não está disposto ou não tem perfil para colocar energia suficiente para gerar esse nível de resultado. E voltando atrás, né? A grande força, o grande... assim, êxito, né, de poder dar certo as coisas,
eu sempre orei pelos meus clientes, né? Às vezes você fala assim, mas você orou pelos seus clientes? Eu sempre orei pelos meus clientes. Os clientes que não compravam, eu orava. Os clientes que eu prospectava, eu estava orando como é que por você... eles. Deixa eu pegar isso. Como que você orava? Você estava com eles, deixa eu orar por você ou não? Você que orava sem eles saberem. Eu oravam sem eles saberem. Que eu oro também Eu oro pelas empresas que eu trabalho, eu oro pelos clientes que eu atendo, né? Pelos que não estão comprando, eu oro para que Deus abençoe e é muito... Deus fez nesse tempo, assim, coisas sobrenaturais mesmo, né? Então, assim, eu vejo o cliente que tinha uma loja, ele passou até 10 na mesma região e acabou acabei me favorecendo, né? Claro, que ele compra isso, mais, né? Lógico. Se você pegar uma Zona Oeste, no caso, eu tenho uma empresa que eu represento, a Zona Oeste é uma das mais fracas, só que hoje eu estou entre os que mais vendem dentro da empresa, mas é porque eu oro pelos clientes e os clientes começam a prosperar. É algo, assim, sobrenatural, assim, sabe, Bruno? Eu tenho vivido, assim, o sobrenatural de Deus mesmo, né? Pessoas que me indicam sem eu conhecer, me indicam para poder fazer algum tipo de trabalho. E eu vejo, assim, as mãos de Deus mesmo. Deus em cada... Assim, para você começar na representação é muito difícil. Então, você pega uma empresa, aquela empresa, não te paga, né? Aquela empresa não paga. Daí você vai e fala, e agora? Agora Deus vai lá e te arruma uma outra empresa, né? Um dia eu conheci um cara no pastel, comendo pastel, e na frente de um cliente, e eu represento ele hoje. Foi muito engraçada a história, né? Que ele falou, vim deixar umas amostras aqui na frente do cliente. Falei, não, vamos lá, vou te ajudar e tudo mais. Daí eu levei ele, o cliente atendeu ele, porque esse cliente era um cliente que não atendia. Falei, não, eu vou te ajudar, vamos lá, vou te ajudar. E daí o cara falou assim, eu vou cadastrar seus produtos. Você tem já o representante? Eu levei ele e falou, não tenho. Mas pode ser o Wagner? Eu falei, lógico que pode ser o Wagner, né? E é muito louco isso aí, porque, assim, e foi num momento que eu estava tendo uma perda de uma outra coisa, Deus já colocou essa nova missão, né? Então, assim, são muitos desafios, né? Deus sempre tem abençoado, assim. Eu tenho uma história que é uma história, assim, se puder contar... Mas, por favor, além disso, agora um resumo. Eu sei que você já teve loja também, sim, assim, você puder contar rapidamente os empreendimentos que você já teve? Eu vou contar. Eu tive, quando eu peguei representação, o que acontece? Eu fui por Nordeste, aí eu tenho que contar fatos reais para ti. Fui por Nordeste, eu já conhecia Jesus antes, eu me perdi, né? Eu voltei pro mundo, tudo que eu tinha, tudo que eu ganhei, tudo que eu tinha carro importado, moto importada, tinha terreno, eu perdi tudo, né? Perdi os amigos foram embora também, e eu fiquei mal. E quando eu voltei... Passou um momento muito difícil na tua vida. Um momento bem difícil. Deserto. Daí quando eu voltei para a igreja, falei, Deus, eu voltei para ficar. Deus abriu 2 portas para mim. Abriu 2 portas. Foi resposta dessa oração. Resposta de oração. E uma parecia ser melhor que a outra, né? Eu participei de um processo na Unilever de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas, fiquei em segundo lugar. E daí eu tinha 2 vagas. E essa foi uma das... seria CLT, bonitinho. Aí os caras me chamaram, ia trabalhar em Minas, ia trabalhar em fazendas, um produto de higienização e tudo mais. E daí eu falei, mas eu vou sair daqui. E eu tinha recebido uma outra proposta também para representar a Mattel, Barbie, Hot Wheels, Matchbox, né? E daí eu passei nesse processo. Só que chegou lá, eu fui para acertar papelada e tudo mais. E você estava zoado nesse momento? Você estava emocionalmente zoado? Foi quando você já tinha perdido tudo? Eu perdi tudo, mas já tinha voltado para Deus, né? Eu tinha voltado para a igreja. Então você já estava nesse momento Depois de ir lá para cá, eu tô zerada. Tava nesse... Eu precisava arrumar um emprego, né? Naquele momento. Estava recomeçando aqui em São Paulo de volta. Recomeçando tudo novamente.
E daí eu falei para eles, mas eu preciso, para mim ir para lá, vocês precisam me pagar um apartamento, precisa... Eu fui lá pedir um monte de coisa. E os caras aceitaram, Bruno, os caras aceitaram. Ok, foi olha algo só, assim, tremendo. E daí eu vi uma voz assim, não é para você ir. E daí eu falei, como assim, uma Unilever? Tipo, era um processo de seleção. Esse cara até bravo comigo lá. Pedi perdão para eles, falei, eu não vou. Ah, você tá louco e tudo mais. Então você tava ainda lá no Nordeste, eles... Não, já tava aqui, já tinha voltado. Mas aí você fez algumas exigências. Eu fiz algumas exigências e eles aceitaram. Na época eu saí da Master Food. Tipo, era fora da curva. Isso, fora da curva. Os caras aceitaram, levaram pra diretoria, aceitaram. E voltaram, e aí você falou que não. E Deus, eu ouvi uma voz que não era para mim aceitar. E daí, eu falei, eu vou aceitar o outro trabalho. O outro era representação, eu não tinha fixo, não tinha nada. E foi o primeiro ano que antigamente a Estrela que trazia os produtos da Mattel, e a Mattel estava vindo direto. E daí, como eles entraram direto, eles pegaram uma empresa e essa empresa contratou alguns representantes. E daí foi algo assim, vender Barbie, Hot Wheels, produto de valor agregado. E daí eu vendia Shopping Guatemi, Shopping Ibirapuera, vendia para todos os grandes de São Paulo. Em 3 meses eu ganhei, né, que era a campanha de Natal, o que eu ganharia o ano inteiro na Unilever, né? E daí eu falei, que é isso, né? Foi assim, tremendo. E daí depois... É um testemunho, inclusive. E daí depois eles vieram com equipe CLT depois, né? Só que daí com ganhos bem menores, tudo mais. Mas daí eu pedi para continuar na representação. Eles deixaram eu montar uma loja da Mattel, eu tinha a lojinha da Mattel. Né? Foi por isso que você teve a loja de brinquedo. Por isso que eu tive a loja de brinquedo. Que eles tinham uma loja que eu tinha outdoor na avenida, cheguei a ter 3 lojas, né? Construí minha casa, construí tudo assim, com brinquedo mesmo. Patrimônio você foi construindo naquela época. Reconstruindo, né? Porque você tinha perdido tudo. Só que daí quando chega essas empresas, para você colocar no mercado é uma coisa. Depois para você manter, eles querem te colocar... né, dentro de uma jaula, né? Vou te pagar tanto, te dou um carro, te dou isso. Para muitos é tremendo isso, né? Mas eu sempre quis estar mais, sei lá... Livre, deixando Deus me conduzir para onde Ele quisesse, né? E daí aconteceu que eu fiquei por um tempo ainda, né? Eles diminuíram comissão e tudo mais, mas eu fiquei um tempo assim, era bem remunerado. E eu, sem contar que os carrinhos que eu não tive na infância, né? Que eu via os outros terem, eu tive eles, né? Depois, né? E daí fiquei um tempo, fiquei mais de 10 anos com loja na Granja, no São Paulo 2, em Cotia. Daí depois pintou um outro trabalho para mim, né? Pintou um outro trabalho para mim. E isso foi antes até de... eu ajudei uma empresa, era uma empresa de RH que cuidava de merchandising, né? E daí, na época, eu junto com o dono, falei, vamos tentar... Daí a gente fez uma equipe compartilhada. A gente conseguiu compartilhar. A gente viu que, tendo pessoas compartilhadas para atender os mercados, a gente absorvia quase 40% de pessoas que estavam no trânsito, que estavam dentro do ônibus e tudo mais. Então, a gente chegamos ao ponto de colocar 1, 2, 3 pessoas fixas num supermercado para atender 20 empresas. E eu cheguei a cuidar do Brasil inteiro, né? Eu cuidava de toda a operação. Só que daí ele quis vender a empresa depois, tudo mais, e daí eu acabei saindo depois que eu fui para a representação. Que é o trabalho que você tem hoje. Que é a representação que eu tenho hoje. Legal. Anotei algumas, eu vou anotando, eu vejo todo mundo que está comigo, quando eu vou anotar, o convidado faz assim. Mas eu vou contar o que eu anotei aqui. Assim, eu tenho 3 grandes ensinamentos de tudo que você conversou.
Primeiro, sobre relacionamentos, que eu já disse. Segundo, sobre a importância da gente fazer mais. Então, a gente entrega mais, independente se tá sendo pago para aquilo ou não, porque a recompensa vai vir. Gente, lei da semeadura, não tem jeito. O que você planta, colhe. Você tá plantando, o negócio vai equilibrar, não tem saída. E terceiro, iniciativa. Eu percebo que você sempre teve muito iniciativa. Não espere alguém pedir, né? Não espere alguém ter uma ideia. Você teve um momento que você falou, poxa, eu vi que a loja não estava vendendo, eu vi que no outro lugar tinha faixa laranja, então eu tive a ideia, fui lá e implantei, né? E a importância disso, porque a gente acaba sendo visto, revolucionando, mudando um mercado, mudando uma estrutura. Você sabe que enquanto profissional, eu estudei sistemas, né? E aí os sistemas, existem os sistemas organizacionais, os sistemas familiares, mas trazendo para o sistema organizacional, quando a gente muda o destino de um sistema, de um grupo, de uma empresa, a gente faz parte daquele sistema. Então, a gente passa a ter um efeito sobre... tô tentando achar uma palavra sobre o destino. A gente não tem como sair, a gente passa a ser muito importante, fazer parte daquele resultado, né? Mesmo que ninguém enxergue, né? Isso é fato. E aí, uma das coisas que eu percebi também, Wagner, é que em todo momento você cumpre um princípio, que é o princípio de servir. Tá no teu DNA. Então, você foi contando. Poxa, fui ajudar, eu encontrei um moço comendo pastel, ele pediu ajuda, eu fui carregar, fui ajudar. Então, cumprir princípios, ele é uma... para mim, é uma lei invisível, né? E aí, a gente tem, na Bíblia mesmo, várias leis, mas são leis que funcionam, independente de quem acredita ou não, que vai te gerar um resultado ou não. Então, só pelo simples fato de você cumprir um princípio, você já vai ter um resultado. E aí, eu percebo muito isso em você. A todo momento, tá cumprindo esse princípio de servir. Então, tá servindo, e aí é como se... Deus, ou para muitos, de repente, que chamam de universo, o universo olha e fala assim, cara, eu preciso devolver, entende? É como se é uma obrigação essa devolução, e aí as portas vão se abrindo, as coisas vão acontecendo, e aí você tá servindo, orando pelo cliente, o cliente vai prosperando, e ele vai trazendo você junto com ele, e aí é algo que vai abrindo muitas portas, né? E aí eu queria te perguntar o seguinte... Você já conheceu muita gente, né? Você já trabalhou em vários estados. Você é um cara de relacionamento total, né? Tá sempre em comunicação. O que você percebe de você pegar o teu histórico, desde quando você começou a trabalhar até hoje, olhar, poxa, toda a experiência que você adquiriu. O que você percebe que é fundamental para uma pessoa ter esse poder de networking, o poder de se relacionar bem? O que, de repente, você faz, que é um talento que você tem, que difere o das outras pessoas, para a gente trazer como dica de quem quer ter isso, mas não está conseguindo ainda? Bruna, é uma das coisas que eu ia até te comentar, né? Nesses anos de 2006 já vão para 18 anos, mas eu já tinha mais um tempo no mercado, quase mais de 20 e poucos anos no mercado, né? De varejo no Brasil. Então, eu conheci muita gente, Carrefour, Pão de Açúcar, Açaí, todas essas redes, né? Então, eu conheço praticamente... Em uma dessas redes, eu sempre conheço alguém que eu tenho lá, né? Que eu conheço, que eu fiz amizade. Assim, uma das coisas que Deus sempre me ensinou, tratem todos bem. Não importa se eu sempre tratei bem a recepcionista, o segurança... E é muito lindo isso que acontece. Teve pessoas que serviam um cafezinho, mas hoje, nesse tempo, elas viraram diretor dentro de uma organização, né? E elas lembram, né? As pessoas são gratas, né? Então, assim, a gente faz sem objetivo algum de amar o próximo mesmo, de poder... realmente tratar as pessoas, não importa se é o cara diretor ou se a gente tem que tratar por igual, né? Ah, mas aquele lá pode me dar, tudo bem, irmão, mas a gente tem, quem dá pra gente, quem vai abrir as portas é Deus que vai abrir, né? E é muito legal, e eu mudei um pouquinho também, da minha visão, porque eu fiz tanto relacionamento com tantas pessoas, que eu chegava nas pessoas, eu não falava assim, você quer comprar meu produto? Eu falava assim, como eu sou representante, eu falava assim, o que você está precisando na tua loja? Ah, eu estou precisando de um macarrão primeiro preço. Tá bom.
Daí eu ficava vasculhando para procurar o que... Se eu arrumasse um macarrão para poder ele comprar de mim o que ele precisava na loja dele. Então, assim, eu ia atrás das representações já com o negócio fechado. Eu não ficava esperando o meu pedidinho do dia a dia e tudo mais, entendeu? Então, eu fiz marca própria no dia, eu faço marca própria em outros lugares hoje. Então, eu chego no cliente e falo, meu, o que você está precisando? Me ajuda aí, você precisa me ajudar, né? O que você está precisando? Ah, eu estou precisando disso, corre atrás disso aqui. Então, eu corri atrás de produtos que era a necessidade do cliente. Eu não ficava esperando o pedidinho vindo do mês. Eu estou sempre de olho no mercado. Ou esse produto estourou aqui, deixa eu já ver quem que é para mim tentar vender do outro lugar. Então, sempre foi esse tipo de... Eu tenho cases de cliente que saiu de São Paulo para empresas em Brasília e levou eu para Brasília. Então, assim, por causa do relacionamento, né? Então, assim, tem que tratar todo mundo sempre bem, né? Ser verdadeiro mesmo, Sim. né? E uma outra coisa é a gente sair de casa, não se acomodar, porque muitos empresários começam a ganhar muito dinheiro, às vezes, ganha dinheiro com representação, com outras coisas, mas eles paralisam, sabe? E às vezes eles se acomodam, né? Não faz mais aquele marketing de relacionamento, não liga para o cliente, você começa a perder todos esses contatos, né? E daí o que acontece? Vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Às vezes a empresa tem uma única representação dependente dela e ela está tão distante, não dá atenção e muitas vezes acaba perdendo. E daí acaba sendo, né, o que era tão bom, um contrato tão bom, acaba sendo a falência de muitos, né? Então, eu vi muitas pessoas... tô ganhando, um exemplo, tô ganhando 20 mil por mês dessa empresa aqui, daí não sai mais de casa, não fala mais com ninguém, não faz mais relacionamento, não busca novos negócios, e daí a pessoa perde aquilo, ela fica sem chão, fica desesperada, né? Daí começam as tretas. E também a questão, uma das questões que o empresário tem que ser também, é a questão de... Não é porque eu estou ganhando muito, eu tenho que gastar muito, né? Eu preciso ter a minha reserva, eu preciso, né, ter... não preciso... Às vezes as pessoas querem ganhar, já quer comprar um carrão, quer fazer tudo o que não fez, né? E deixa de ter uma vida constante por muitos anos, porque quer fazer tudo naquele primeiro ano. E depois, quando dá algo de errado, a pessoa fica frustrada, e acha que... Acho que Deus não ajudou, né? E aí foi o comportamento, da emoção do agora que acabou atrapalhando, né? Acho que olhar a longo prazo, né? Exatamente. Também. E aí... família, né? Família. Conta da família. Não, se você tem uma base familiar, se você sai, você acorda feliz, você acorda, né? Se você tem Deus, você tem a família ali, né? Tá emocionalmente muito Emocionalmente, bem. Você sai todo dia feliz, você sai alegre, você sai buscando... a briga emocional. Família é a briga emocional. Né? Quando a gente pode, às vezes está caindo, o mundo lá fora está cheio de problema, Deus também, para poder lidar com a situação, mas acho que a família é briga emocional. Acho que vai vir lições de trader agora. Nossa, veio será o trader. Que dá tempo? Você viu que já veio o empreendedor, agora falou um pouquinho o pai, o marido, e pastor, quando você deu o testemunho. Agora veio um pouquinho de trader. Não, porque e aí foi isso que eu pensei, eu vou falar um insight que eu tive. Quando você diz que as pessoas acabam gastando muito, começa a ganhar bem, ao invés de... Porque, assim, eu tenho também estudado, porque eu quero melhorar muito essa questão financeira, de organização, de investimento. Tenho muito que melhorar, porque eu era uma pessoa meio bagunceira, sabe? E aí eu tenho aprendido bastante. E aí eu percebo isso, o quanto é importante a gente... ter enquanto despesa um valor muito menor, aprendi isso também com as empresas que eu tenho, né? Do que o que a gente ganha, né? E aí, quando você diz
que existem pessoas que chegaram num patamar que elas julgavam de sucesso, ganhando um X, falar, esse valor para mim tá bom, vou me acomodar, e perde o cliente, depois fica sem chão, me trouxe um insight de quando a gente fala não colocar os mesmos ovos na mesma cesta. Então, seria basicamente o seguinte, poxa, mas eu tô dependendo de um cliente, eu preciso de mais clientes para diversificar a minha carteira, porque eu tenho uma prevenção, no caso, se um ou outro sair, disso não impactar de uma forma tão agressiva os meus rendimentos. E aí isso me lembra trader, porque é como se você também tem um investimento, você investir, não dá para colocar num lugar só, senão você pode perder tudo, né? Principalmente se for de alto risco. Penso eu aqui, que eu não tenho tanto conhecimento, aí eu preciso de ajuda quando eu vou fazer algo nesse sentido. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Dá pra gente pegar um link e trazer uma lição para as pessoas? Sim, vamos falar um pouquinho. E até voltando um pouquinho nessa questão aí, a nossa vida, assim, às vezes você está trabalhando com a empresa, você depende dessa empresa, desse recurso, essa empresa quebra, né? E aí, o que você vai fazer, né? Se você não tiver já ou prevendo alguma coisa. No meu caso, eu sou dependente de Deus o tempo todo, né? Mas eu tive uma época que eu tinha uma empresa que eu representava, o gerente achava que eu ganhava demais, tem muito isso também, às vezes. Já vi relatos. E existe casos de o gerente te tirar para colocar alguém amigo para poder dividir a comissão com outro, tem de tudo nesse mercado. Eu já perdi empresas assim, empresas que eu lutei, que eu fui atrás, que eu estava fazendo um trabalho, aconteceu isso. Teve empresas que quebrou, né? Então, eu tive 2 ou 3 fases assim de eu ter 3 empresas, as 3 ao mesmo tempo. Quando sai uma, você vai lá, busca outra para pôr no lugar, paga as despesas e tudo mais, tranquilo, né? E na verdade, a questão do trader veio com a pandemia. Com a pandemia, ninguém comprava mais, né? Eu vendia doce, o povo parou de comer doce. Eu vendo uma empresa também que vende panetone, bolos, e as famílias não podiam se encontrar mais também. Então, tudo que eu vendia meio que deu uma... Vendo produto natural, só que o produto natural também as pessoas não podiam sair na rua por causa do Covid e tudo mais. E os rendimentos começaram a despencar. E daí eu comecei a estudar mais sobre o mercado financeiro. Me arrependo de não ter buscado isso com 18 anos, né? Quando eu estava lá no banco ainda. Se bem que na época eu tinha umas ação da Itaúsa, né? Mas vendi logo na sequência, não tinha nada disso. Porque o olhar... Assim, imagina, Bruna. Nos Estados Unidos, 80% investem, né, em financeiro desde pequeno, né? E aqui no Brasil 3% das pessoas investem em alguma coisa, né? E às vezes nós jogamos muito dinheiro, né? Desnecessário, tiramos dinheiro. Você fala assim, mas não foi desnecessário, nós estamos lá no shopping, Então tá bom, se você pegar o teu filho, né? Você pegar o teu filho todo mês, eu vou no shopping, gasto isso, gasto aquilo, Se você investir R$50 todo mês, quando ele chegar lá na idade adulta, né? Tem até um caso aí, quem em 2013, quem investiu R$50 no Bitcoin, eu não gosto muito de cripto, mas quem investiu R$50, hoje teria 3.600.000, né? Nossa. Só para dar uma... Então, assim, imagina você já preparar um futuro, né? Tanto para você ou para o teu filho, né? E tudo mais. E daí, quando eu fui pro trader, né? Na verdade, isso abriu um pouquinho também a minha mente. Mas, na verdade, eu fui para poder aprender, né? Na verdade, eu precisava arrumar recurso para pagar minhas despesas. Específico, pagar a faculdade da Bia. A filha dele vai se formar médica logo mais, mas no começo era pandemia, era difícil. Era o improvável, né? E daí eu comecei a aprender, estudava dia e noite, né? Eu via que muitos traders começavam, paravam, né? Desistiam, perdiam dinheiro, porque 95% perde dinheiro mesmo. Então, você tem que estar... Daí, Deus me deu
me deu uma visão de eu criei uma regra de coloração. Daí eu comecei a vender um produto também, que eu vou voltar a vender, comercializar novamente. Que Deus me deu um sabático de 1 ano, então eu fiquei... então, eu comecei a fazer, aprendi, daí eu comecei a operar e um dia me ligaram da própria Rico, você está entre os 10% dos que mais performa no Brasil, né? Daí eu achei que era golpe, liguei lá. Daí depois a pessoa que hoje virou meu amigão meu. E daí fui lá na XP. Olha, amor, o que o filho faz, vezes. A motivação, né? Para fazer o negócio. E daí eu fui aprendendo cada vez mais, sempre estudando, né? Sempre aceitando as críticas também, para poder crescer. Disciplina é um princípio também poderoso para colher resultados. E obediência, né? Obediência, né? Porque o problema do trader, na verdade, quando ele opera índices, é a ganância, né? Ele ganhou... Ele põe R$100, ele ganha 100, ele quer ganhar 200, 300, 400, então quer ganhar 1.000, 2.000, 3.000%. Então, você tem que ter uma disciplina fora do comum, senão você pode, né, se perder também. E é um caminho que eu gosto, eu estou voltando, na verdade eu tava tudo certo até para ajudar lá na XP lá. Eu tinha recebido um convite para poder fazer algumas coisas, só que daí eu fui convidado para virar pastor na época, né? E daí, foi em conjunto. E daí eu preferi, né? Deus sempre me sustentou, Deus sempre cuidou da minha casa, e eu fiquei com Deus. E daí falei, vou ficar, né? Ficar com o dono. Ficar com o dono, né? Do ouro e da prata. Bem bobinho. E eu abri mão de recurso, realmente, né? Tá. Daí depois a gente foi mudar de prédio, veio obras. Daí Deus mandou eu parar com o trader. Eu fiquei 1 ano, tô voltando agora, na verdade. Tá. Eu fiquei 1 ano parado, né? Não comi as unhas, né? Mas eu tive paz, né? Até tive paz, assim. Mas eu vi que foi um tempo de Deus, foi um tempo precioso, assim mesmo. Porque obediência, quando a gente obedece, Deus entrega coisas... Gera favor. Gera favor. Coisas, Obediência então, gera favor. Eu me alegro em fazer tudo que for, né? Para fazer para a obra de Deus. Às vezes é muito difícil, mas é isso então, aí. Mas tem meu trabalho, tem tudo. Não, mas para Deus é diferente. Para Deus eu me alegro, né? Tá difícil no trabalho, tá difícil nas outras coisas, mas para fazer para Deus eu tenho uma alegria, assim. Foi algo que veio assim, que veio de dentro para fora, sabe? E quando o que eu aprendi nessa minha caminhada aí, né, 52 anos, 53, vixe, o que eu aprendi foi que quando a gente faz as coisas para Deus, Deus Ele não coloca você em mesas, Ele te coloca em mesas de reis, te coloca em lugares que você nunca imaginaria, né? Eu nunca me imaginaria estar lá em reunião dentro da XP, eu nunca me imaginaria estar em outros lugares, clientes, pessoas de alto escalão, eu nunca imaginei que estaria sentado com outras pessoas. Aquele Wagner em outras do sofá, posições, que botava sofá com o que vendia vela, né? no cemitério. Então, e assim, então Deus coloca a gente em lugares, aqueles que servem e obedecem, Ele coloca a gente em lugares muito maiores do que a gente imaginaria, né? Com certeza. E é isso, vou aproveitar uma fala que você teve, eu achei muito legal para quem está empreendendo, quer empreender ou já é empreendedor, ou está assistindo, quer melhorar na carreira. Quando você diz que você chega para os seus clientes e diz assim, olha, ao invés de você chegar e falar, olha, compra um panetone, você fala, olha, o que você precisa? E você sempre busca atender a necessidade do cliente. Eu acho que essa é uma chave também muito importante, porque... quanto maior a tua capacidade de resolver os problemas, maior a tua autoridade e teu poder de reconhecimento e ganho financeiro. Então, se colocar nessa posição. E isso me fez lembrar
de Davi quando mata Golias. Porque ali ninguém tinha... Quanto maior o teu poder de resolver o problema, maior o teu reconhecimento e teu ganhos. E Davi foi lá, foi corajoso, com a pedrinha, puf, caiu o Golias e de um dia pra noite a vida dele mudou completamente, porque ele casou com a filha do rei e ele foi pro palácio, mudou a vida dele completamente, teve todas, virou general do exército, né? E aí todo o povo cantando, Davi matou milhares de milhares, e mudou completamente, foi reconhecido a autoridade, então é assim também na nossa vida. E aí eu acho que se a gente pensar como é que eu resolvo o problema do meu cliente servindo, você vai ter também autoridade, reconhecimento e o lucro vai vir como consequência. Isso, é porque é conhecer o cliente, né? Eu fiz muitas coisas para muitos clientes sem remuneração nenhuma, Bruno. Né? O cliente fala, eu quero montar uma loja em tal lugar. Eu já procurava o terreno, falava, tem um terreno aqui. Eu não ganhava nada, mas eu estava sem o cliente e falava, o cara foi lá, arrumou para mim. Pintou uma oportunidade de um negócio aqui, de um preço, de um produto, eu não vou ganhar nada. Eu fazia ponte para cliente, então... Né? Esse dia mesmo fiz uma ponte para um cliente, ele se beneficiou com mais de 50 mil reais. Falou, que bom que você me ajudou e tudo mais. Então, assim, só que quando eles têm as coisas, eles lembram de mim também. Até porque gera uma reciprocidade. Então, é um gatilho emocional, inclusive, da reciprocidade. Então, isso aí eu faço muito. Eu tiro daqui, ajudo aqui, eu acabo fazendo isso. Isso sempre assim, eu faço por amor mesmo, mas eu sempre acabo sendo beneficiado, né? Eu nunca sou esquecido, né? Outro princípio, o amor. É um princípio também, amar. Wagner, vamos para Apocalipse. O que é Apocalipse pra gente? Apocalipse, ele remete ao final para muitos. Pra gente, remete à possibilidade de eternizar, a possibilidade de deixar algo perene, né? E aí eu queria saber de você, o que você pensa pro teu futuro? Bruna, vou ser sincero para ti. Eu deixo Deus pensar por mim, assim. Por mais que eu queira, as coisas vão acontecer. Porque quando a gente serve a Deus, né? Se não tiver nada, meu galardão vai ser lá no céu, né? Eu creio que não vai faltar nada, né? Eu lembro que quando se posicionei com Deus, eu fui morar em 2 cômodos, né? Que tinha uma infiltração danada. Então, assim, se eu perder algumas coisas, né? E eu olhar para trás, eu vou estar sempre muito além do que Deus sempre me proporcionou, muito mais do que eu merecesse mesmo, né? No último ano, né, a gente acaba fazendo na igreja, coloca os seus pedidos, todos os meus pedidos, por mais que foi um ano terrível, todas as coisas Deus teve no controle, né? Me sinto super abençoado, porque ser abençoado não é simplesmente só o financeiro, né? O financeiro vai acontecer se você tiver uma vida plena. Prosperidade é ausência, prosperidade é não ter ausência de tudo, né? Família, amigos, relacionamentos, nem tudo. E eu acho, não é sobre dinheiro, nem tudo é sobre dinheiro. Mas as pessoas vinculam muito a dinheiro. Muitas pessoas abrem mão de uma vida próspera mesmo, uma prosperidade verdadeira, por dinheiro, por recurso, né? Por fama, né? Teve até uma vez que uma pregação que eu falei que o John Lennon falou que era mais fácil acabar o cristianismo do que... que ele era mais famoso, né, que Deus. Né? Já ouvi algo assim. Daí o pessoal falava que era mais fácil acabar o cristianismo do que esquecer ele de John Lennon. Hoje ninguém sabe quem é John Lennon. Até eu perguntei, quem sabe quem é John Lennon? Quem sabe quem é a banda Beatles? A geração alfa sem chance. Ninguém sabe mais. Então, assim, se você pegar 4 gerações, o que a Bruna fez hoje, daqui 4 gerações, poucas pessoas vão saber realmente o que você fez. Então, você tem que fazer para o seu presente, né? A gente tem que fazer o nosso presente. E nosso futuro pertence a Deus, né? Uhum. Porque, assim, às vezes você fala assim, qual é o que você espera para o teu futuro? E daí eu chego ali na porta, Deus falou, não, já vem aqui, já sobe aqui, vem comigo, né? Tá. E aí?
Daí Deus me chama, né? Daí eu deixei de ajudar meu próximo, deixei de amar o próximo, deixei de estar com a minha família, deixei de honrar meus pais, deixei de honrar minha mãe. Imagina, Deus vai e fala assim, não, acabou, pode vir, eu tô te chamando. Então, assim, o futuro, eu quero estar no meu futuro que nunca falte a presença de Deus. Eu sei que se tiver a presença de Deus, eu vou ser uma das pessoas mais prósperas aqui dessa terra, né? Às vezes fala, mas uma das mais? Para mim, pro meu mundo, sim. Pro teu sul, pra tua escala de sucesso, sim. Pra minha necessidade, para aquilo que eu preciso, né? Então, para mim, essa é uma grande verdade. E é isso que eu quero. Eu queria que as pessoas pudessem ter essa mesma visão, muitas pessoas não têm olhado para as coisas do reino, têm olhado para as coisas próprias, né? E muitas têm se frustrado, muitas têm se machucado. Eu tenho aprendi muito nesses últimos 2 anos. E assim, se fosse há 2 anos atrás ouvindo o que você fala, eu ia pensar o que talvez muita gente está pensando agora ouvindo. Assim, vou colocar tudo nas mãos de Deus e seja o futuro de Deus e eu não faço nada. Não, é o que eu pensaria. É o que eu pensava antes, tá? Mas eu vou até... E eu não faço nada, fica esperando que nada vai acontecer. Não vai trabalhar não pra você ver o que acontece. Já ouvi muita gente falando isso também. Não é sobre isso. A gente a todo momento tá falando com o Wagner, ele mostrando a iniciativa dele, o quanto que ele corre atrás, o quanto ele é trabalhador, o quanto ele foi aprender para pagar a faculdade da filha dele no momento de pandemia. Medicina a gente sabe que não é algo simples, fora todas as outras questões. Então, não é sobre isso. Mas ainda assim, sabendo disso, antigamente, eu pensava, eu corro atrás do natural e sempre, eu também sou cristã, me converti de verdade há 14 anos, né? Porque antes se você mas você não segue a risca. E aí, nesse meu pensamento, eu tinha assim, a gente faz o natural e Deus faz o sobrenatural. De fato, é verdade, só que tem um detalhe nisso. Antes de fazer o natural, é importante a gente entender qual é a visão e qual é o caminho. Porque senão a gente sai fazendo o natural com a força do nosso braço, batendo cabeça. E foi isso que eu aprendi. Demorou todos esses anos para eu aprender isso e faz pouco tempo. E até questionei, falei, poxa, por que eu só aprendi isso agora? Porque você teve que passar por tudo que você passou para aprender agora. Então tá bom. Mas Deus sobre isso. Nós antes, né? Não é sobre sair fazendo e eu faço natural, Deus fazer o sobrenatural. Não, é sobre Deus, onde eu vou? Né? Qual é a porta? Ou eu vou dar esse passo e se for da tua vontade, você abre a porta ou fecha, eu vou entender que a resposta é sua. E aí a gente vai seguindo. Se não tiver isso na frente, eu acho que é isso que você quis dizer, né? De seu futuro. Porque tem coisas que a gente realmente não tem o poder e a gente até tem, mas a gente estraga, né? É verdade, Bruna. A gente estraga. Eu, na verdade, eu tenho projetos, né? Os projetos estão aí, vão sair, né? Eu quero ensinar outras pessoas a operar no mercado financeiro. Eu quero fazer ferramentas, robôs, né? Mas, assim, eu não estou ansioso. Estou deixando as coisas acontecer. A minha vida no varejo continua, né? Da mesma forma. E tenho alguns projetos sociais que eu quero fazer também. Algo que estou sendo tocado também. Então, é isso. Mas, né, falar, você vai fazer loucura. Não vou fazer loucura, né, com nada, né? Mas você sabe que se fazer isso vai dar muito dinheiro. Não, eu não estou correndo atrás do dinheiro, né? O dinheiro... É consequência. Vai acontecer, né? Eu vou dar continuidade, tentar melhorar o que eu faço, né? Porque muitas pessoas, às vezes, querem... vou fazer aqui, vou fazer ali, e ela não melhora o processo, né? Ontem mesmo eu estava conversando com um empresário, e ele falou, nossa, eu perdi esse cliente, perdi esse. Eu falei, mas e aí, você tem ido visitar clientes, você tem visto a necessidade dele? Eu estava até, né, com uma conversa informal, assim, a gente fazia isso no começo, mas depois a gente, acho que foi entrando recurso, e parou de fazer, assim, o cliente já não é mais aquela prioridade que era antes, né, e muitos de nós temos muitas perdas porque nós não tomamos conta realmente, né, do nosso cliente, daquilo que dá o nosso sustento. O cliente às vezes faz uma crítica, daí a gente quer, não, mas isso a gente quer arrumar uma desculpa, e a gente realmente
não tenta ouvir o cliente, falar, não, tá bom, vou ouvir, vou tentar melhorar o processo, né? Aquilo que você fala bastante de processo, né? Muitos não querem fazer isso, muitos não querem ter dor de cabeça. As empresas querem pegar o seu no final do mês e muitas empresas pequenas acabam, né? E ainda mais com concorrência, com tudo que tem. Se a gente não der entregar o nosso melhor trabalho, né? Se a gente não entregar com amor aquilo que a gente faz, né? Tem que ter amor. Se não tiver amor, eu vou lá, eu vou palestrar, mas se não tiver amor, se tiver amor, as pessoas parecem que contagiam, não é de verdade, né? Parece que não é de verdade. Parece, é mais sem um graça. coach, né? É sem graça. Agora é um coach, é isso, é aquilo, né? Não tem aquilo que vem de dentro. E é isso, Bruno. Eu dou glória a Deus por tudo que eu vivi, né? E que eu vou viver ainda, né? Sempre servindo a Deus, né? Algo que agora não tem volta, né? É algo assim. Wagner, no final a gente pede para trazer um versículo. Se você puder compartilhar um versículo de Gênesis Apocalipse, aí bíblico, que você entende que pode ajudar as pessoas quando a gente fala de mentalidade, de mudança, dessa perseverança para alcançar o sucesso, porque é sucesso, porque o sucesso de cada um é tão individual, né? O que é o sucesso de quem está ouvindo, assistindo a gente, fica à vontade para contribuir. Eu vou trazer um versículo aqui que está em Eclesiastes 11, o número 4. Né? Muitas pessoas acaba não vendo as coisas como ela é, né? Acaba vendo as coisas superficial, né? De forma superficial. E a palavra diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. E muitas vezes a gente está observando só o vento. Isso aqui está dando certo, eu vou para lá. Isso aqui... Então a gente está correndo atrás do vento, correndo aí, às vezes Deus tem algo que está do lado de você. Ele quer te abençoar, só que você vai ter que pegar aquilo lá, né? Se você ficar só observando e você não semear, as coisas não vão acontecer. E a gente pega hoje uma geração onde quer tudo pronto. Eles querem salários mais altos, eles querem tudo pronto, né? Tudo da internet é mais fácil. Só que aquele que não, né? Que não gastar o seu suor, né? Que não investir seu tempo para fazer as coisas, não vai colher aquilo que Deus pode te abençoar, aonde Deus pode te colocar, né? Então essa é a frase aí, Eclesiastes 11, 4. E cabe muito bem no mundo empreendedor, né? Fica sentado, empreendedor. Vai começar a tua empresa, fica sentado esperando pra você ver o que acontece. Porque não é fácil. É difícil, mas vale a pena. Wagner, muito obrigada por ter aceitado o convite, pelo bate-papo. E você continue com a gente, porque tem mais podcast.